Ok, olha, muito boa noite a todos e todas. Hoje é dia 25/1/2021, né? Nós estamos na aula de metodologia para o serviço social, né? Metodologia de pesquisa. Então, hoje nós vamos falar sobre as particularidades da pesquisa em serviço social. Bom, nós já percorremos aí na primeira unidade os métodos de estudo, né, que a gente vai diferenciar os métodos, qualitativo, quantitativo, o que é uma pesquisa bibliográfica, né, o que é uma pesquisa de participação. Nós diferenciamos também a respeito do cunho filosófico, do senso comum, senso científico. E quando nós falamos desse espírito científico, nós diferenciamos. O que diferencia uma pesquisa científica? Na unidade 2, nós falamos que a pesquisa científica ela tem como principal atividade contribuir para o conhecimento a partir do problema. E nós fizemos um exercício a respeito dessa contribuição, né? Então, pensar o serviço social no momento de pandemia, tá? E qual é a nossa contribuição com esse pensamento, né? Fazendo esse exercício científico? A nossa contribuição é elencar pontos de superação das dificuldades no momento de pandemia para o ensino remoto. Tá bom? E, por fim, temos a unidade número 3, que é o conhecimento científico no serviço social. Então, olha, nós primeiro falamos os tipos, né, de formas de conhecer a realidade. Depois, falamos sobre a contribuição do conhecimento científico, né, diferente de uma prosa, de uma poesia, que a contribuição é trazer para a sociedade, né, o desvendar da realidade. E o que nos diferencia das demais profissões, né? O que nos diferencia de outras pesquisas? Alguém tem alguma ideia do que ser pesquisador no serviço social muda em relação às outras áreas de pesquisa? Alguém tem uma ideia, assim, olha, o que ser pesquisador no serviço social, com o mesmo tema, sabe? Se tivesse a outra área pensando a pandemia, né? O que diferenciaria do serviço social? Tá aqui, a mãozinha está no meio da Milene e do Gustavo. Quem que levantou a mãozinha? Sou eu, professor. Tá. Eu acho que é porque, como futuros assistentes sociais, a gente tem mais uma base da realidade, né? E também, por que diferencia no caso do estudo remoto? Porque o nosso curso, a maioria é classe trabalhadora. Então, sente na pele o que está acontecendo. Perfeito. Perfeito, é isso. O nosso olhar, né, Milene? O nosso olhar é um olhar de classe. De classe. Então, claro, a gente fica muito feliz quando alguém diz o seguinte, nós entendemos a realidade, né? Mas eu sei o que a Milene quis dizer. Não quer dizer que as outras pessoas não entendem, né, Milene? Por exemplo, um antropólogo, um sociólogo também compreende a realidade, né? Mas nós temos mas isso aí vem de nós amarmos a nossa profissão, né? Profissão, porque nós sabemos o que é real. E muitas das vezes o saber o que é real, quando nós falamos essa força de expressão, é que nós dividimos a sociedade entre aqueles que possuem e aqueles que não possuem.
Então, nesse sentido, nós acreditamos que o nosso olhar para a realidade vai contribuir para aqueles que não possuem, que você disse muito bem, a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, né, nós vamos partir de grandes generalizações para depois reduzir. Nesse sentido, né, da primeira aproximação com a pesquisa no serviço social. O que é mais importante? Achar um bom objeto de pesquisa ou ser um bom assistente social? Se fosse possível escolher entre achar uma pesquisa excelente ou ser um excelente assistente social. A Milene, que é importante encontrar um bom objeto de pesquisa. Por exemplo, quando um assistente social olha para a realidade, né, Milene? Ele vai dar resposta aos problemas que estão ali. E qual é o problema que está ali? O Covid e a aula no sistema remoto. Se esse é um bom objeto de pesquisa, né? A Janiana diz, o assistente social. Agora vocês precisam desempatar. Uma diz, temos que ter um bom objeto. Outra diz, tem que ser um bom assistente social. Claro que não existe diferenciação, mas é só em termos de generalização, tá? A gente precisa desempatar. Ou é o objeto, ou é o pesquisador. A Natália desempatou para o objeto. Tem mais alguém que pensa a respeito do objeto e do assistente social? Se a gente pudesse eleger, o que seria melhor? Tem alguém que considera o profissional mais importante do que o objeto? Precisamos de um bom objeto de pesquisa para ser bons profissionais. Janeana? Claro que é os dois, né? Mas nós estamos ainda no âmbito da generalização, né? Se fosse possível elencar um em detrimento do outro. O que vocês acham? Eu entendi assim, Adovando, que ser um bom pesquisador parece que vai para o âmbito de ser um pesquisador, trabalhar mais com pesquisas. Entendi assim. E ser um bom assistente social é depois de formado. Por isso que eu votei no assistente social. Eu dividi. O Ronan empatou de novo, Janiana. Ele também considera que ser um bom. Aí depois a gente vai entrar na questão da formação. Ser um bom assistente social contribui mais do que um bom objeto. Natália, focar no objeto de pesquisa já mostra um bom profissional que se quer ser. Focar mais em quem necessita e no que a classe necessita no momento. Espera aí que eu me perdi. Focar no objeto de pesquisa mostra o bom profissional que se quer ser. Então, Natália, então o objeto é mais importante do que o assistente social nessa versão que você colocou? Nessa situação hipotética que você desenhou, se eu tivesse que escolher uma das duas opções, eu escolheria o objeto. Tá, ótimo, Natália. Mas se formos ótimos profissionais, olha o Ulisses, mas se formos ótimos profissionais, acaba que o objeto de pesquisa não tem. Eu não entendi, Ulisses, por favor, me ajude.
Não, fala aí comigo. Ah, você tem áudio? Que eu acho que você consegue explicar. A Kellen é uma pegadinha, deixa eu ver. É uma pegadinha. Um bom objeto na mão de um pesquisador ruim não contribui muito. Um bom pesquisador consegue produzir conhecimento de maus objetos. Não era uma pegadinha, mas a gente pode pensar nesse. Você acha que foi uma pegadinha minha ou uma pegadinha da fala, né? Assim. Vamos pegar o que a Kellen colocou aqui. Ótimo, eu vi a última a formulação da Kelly aqui. Kelly, vocês estão acompanhando o chat aqui, né? Deixa eu ver aqui o Ronan. Em geral, vemos o maior interventor do que pesquisador. Isso mesmo, Ronan. Mas eu acho que precisamos das pesquisas para desenvolver como profissionais. Ótimo. Agora vocês estão aquecidos, mas nós não estamos conseguindo avançar, né? E aí eu vou pegar a deixa da Kellen para podermos avançar. Qual que é a deixa aqui? A deixa é pensar, olha, um bom objeto de pesquisa, na mão de alguém que defende a burguesia, né, um bom objeto de pesquisa, com dois pesquisadores, um defendendo a classe trabalhadora e um defendendo a burguesia, né? Eles vão dar no mesmo resultado? Aula remoto no serviço social em meio à pandemia. Ô, Natália, você considera que vão ser resultados diferentes? Considero sim. Ótimo. E então, você concorda com o Ronan? Qual foi a fala do Ronan? Deixa eu O Ronan falou assim que são resultados diferentes. Você falou que sim, né? Sim. E quando é diferente, um é certo e o outro é errado, ou é diferente? É diferente. Perfeito. Você sabe a implicação de entender que duas pesquisas são diferentes ao invés de certo ou errado? Você sabe qual que é a implicação disso? Aí eu não sei, professor. Essa é a coisa mais importante para o pesquisador. Quando nós É a conseguimos. imparcialidade? É isso. É isso. Porque, claro que nós aplicar valor, né? O juiz de valor, Ronan falou. Quando nós colocamos. Claro que nós, enquanto assistentes sociais, nós queremos defender a classe trabalhadora. Isso é inegável. Por isso que nós dizemos que a nossa pesquisa tem um valor, né? Um valor. Mas não quer dizer que a pesquisa da burguesia não tem valor, tá? Ela é uma construção social baseado na sociabilidade burguesa, tá? Agora, depois disso, o que é mais importante para nós, né, na nossa profissão? Se fosse possível, separar o objeto ou o pesquisador. Bom, professor, então se tem a imparcialidade, se duas pesquisas não podem ser uma certa e uma errada, elas só são diferentes. Aí eu creio que é o pesquisador na nossa profissão.
Sim. Porque é o jeito de olhar. E visando a nossa profissão, o nosso pesquisador vai olhar de uma determinada forma diferente. Sim, perfeito. Então, Natália, acaba de concluir, então, né? Eu já vou te falar, viu, Janena? Então, acaba de concluir que a nossa pesquisa, nós vamos ser fiel aos dados, né? Nós vamos ser fiéis, nós vamos ir atrás dos resultados mais próximo da realidade, mas nós defendemos uma classe. Qual é? Uma classe trabalhadora. Perfeito. Porque ela precisa ser defendida, né? Porque se nós estamos num mecanismo de máxima exploração, nós precisamos olhar para a classe trabalhadora, né? A Kelly, no final das contas, não tem ciência. Perfeito. Ótimo, Kelly, mas a gente, enquanto pesquisador, né, reconhecer isso é um estágio super elevado, né? Se ela é feita por alguém, tem um viés. Ela veio de um lugar e é feito para chegar no perfeito. E a recolha dos seus materiais, Kellen? A recolha, quando você vai recolher, você não chega a escolher o que você vai colocar na sua pesquisa ou não? Claro. Então, perfeito. Então, nós, só respondendo a Janiana também, quando nós estávamos falando de objeto, Janiana, é o nosso recorte de pesquisa, tá? Quando nós vamos pesquisar alguma coisa, nós chamamos de objeto de pesquisa. Né? Tem a nossa pesquisa, o objeto. O objeto é o tema? Numa primeira aproximação, sim. Né? Sabe o tema? Aula remota, serviço social e meia pandemia? Esse é um tema. E dentro desse tema, você pode falar dos rebatimentos para as mulheres, o rebatimento para as pessoas que não têm equipamentos. Então, dentro desse tema, você recorta e reduz para o objeto, entendeu? O tema é mais amplo. E aí a Kelly nos ajudou aqui, olha, no final das contas, a ciência que se diz imparcial, ela responde a alguns anseios, né? A alguns organismos de pesquisa, responde quem financia, né? E também, quando o pesquisador vai olhar para a realidade, ele olha também para compreender as relações de determinada classe. Né? Por exemplo, se nós hoje fôssemos falar da aula no sistema remoto, em meio à pandemia, quem de nós iríamos defender a iniciativa privada que estão tendo que fechar inúmeras universidades? Né? Vocês defenderiam isso? Por exemplo, olha, a Milene já... A Milene e a Natália, assim, nunca, nem morta, né? Imagine vocês fazendo um trabalho da seguinte forma, olha, muitos conglomerados educacionais que tinham valor na Bolsa de Valores, num montante, só um minuto, por favor, num montante de 100 milhões de reais, perderam patrimônio e agora tem apenas 80 milhões de reais em ativos na Bolsa. E aí vocês fariam uma construção assim? Então, nesse sentido, claro que a burguesia também não vai fazer essa construção que eu fiz, né?
Na verdade, quando uma pesquisa é financiada pelos grupos dominantes, eles vão sempre trazer aquela perspectiva de que a empresa particular emprega pessoas, né? Que terá que demitir funcionários, né? Nunca abrindo seus capitais, né? Abrindo seus capitais. E quem vai ter que abrir os capitais dessas empresas? Nós. Quando falarmos de, se nós formos pesquisar a, a falência dessas empresas, né? A falência, nós colocaríamos, olha, essas empresas funcionando, elas geram muito lucro e poucos empregos. Então, em relação ao lucro gerado e ao emprego por elas oferecido, é desproporcional. Então, nós faríamos essa conta, né? Então, resta para nós, enquanto pesquisadores, sabermos olhar para a realidade, e a realidade de exploração da classe trabalhadora, e a partir dessa realidade construir uma pesquisa que seja suficiente ou que almeje emancipar a classe trabalhadora, dar condições para que essa classe trabalhadora viva melhor, se reproduza em meio a essa sociabilidade. Tanto o pesquisador quanto o assistente social são importantes. Depende, eu penso, de cada um. Vocês, professores, não sei se atuam como assistente social, penso que não, atuam mais como pesquisadores. A pesquisa é muito importante e um bom assistente social é muito importante. Sim, claro. Por isso que nós, no início, Janiana, nós falamos o seguinte, olha, nós vamos separar, mas são coisas inseparáveis, né? Essas são coisas inseparáveis. E outra coisa que você disse, que nós vamos tentar aqui, é uma tentativa, tá? Porque isso já está 3 décadas na tentativa, que é não separar pesquisador de assistente social fora da academia. Nós estamos tentando isso há 3 décadas e não conseguimos. Ainda a maioria dos pesquisadores estão na academia e fora da academia não se pesquisa. Então, a ideia aqui para falar do que é pesquisa no serviço social, essa unidade temática é para juntar essas duas coisas. Tá? Até porque a teoria e a prática, elas precisam estar juntas. Tem como eu fazer uma boa prática se eu não sou um pesquisador? Se eu não consigo entender a realidade? Não, não tem. Tem como eu ser um bom pesquisador se eu não estou na prática? Não, não tem. Deve, Milene. A Milene perguntou, professor, eu posso ser pesquisadora mesmo não estando no meio acadêmico? Deve. E o pesquisador acadêmico, ele pode estar na prática? Deve. Deve. Então, das duas formas, ó, mesmo que você, sendo profissional ali, interventivo, não esteja institucionalizado, ou seja, não tenha vínculo com a universidade, você pode empreender seus projetos de pesquisa. E eu, né, enquanto docente, eu posso empreender meus projetos de pesquisa, mesmo não estando registrado no CREAS, no CRAS, tá? Entendido esse ponto, porque nós não conseguimos intervir se nós não pesquisarmos a realidade. Pergunto para vocês, quando vocês se formam, né, em assistentes sociais, vocês já sabem de tudo e qualquer intervenção
que vocês vão fazer? Não. Não tem como. Serviço social em meio à pandemia do Covid-19. Tem alguma matéria na universidade dos anos anteriores a 2020 que treinaram os profissionais para isso? Não tem. Então, como lidar com uma pandemia? Como o assistente social lidar com uma pandemia? Ele precisou olhar para a realidade, olhar para a conjuntura, precisou. Ele precisou fazer aquele recorte de classe, precisou, mas ainda mais, ele agora tem um lockdown para dar conta. Ele tem sofrimentos emocionais em meio à pandemia que vão surgir para os assistentes sociais. É isso, a praxis, o Ronan trouxe, né? É necessário ter uma praxis, essa relação de teoria e prática, né, vivenciado pelo sujeito que intervém e que pesquisa. Então, olha que desafio, ó, nós precisamos aprender a pesquisar, junto com aprender a ser um profissional que defende a classe trabalhadora. Desculpa o pulo, professor. É que na psicologia a gente constrói a ideia de ciência já questionando a metodologia que falsamente se julga positivista e descolada do objeto. Pensar nisso ajuda justamente a incentivar a produzir, formais ou não, no cotidiano e na instituição. No nosso lado, já que a gente não faz, ninguém mais vai fazer, mas isso é importante para a nossa construção como profissional. Esqueci, tá, não tem problema. Desculpa perguntar, talvez eu perguntei já, você é psicóloga, Kelly? Isso. Então, esse amadurecimento de você saber que não existe essa imparcialidade pregada, né? Só que na psicologia vocês não defendem uma classe, né, Kellen? Ó, mesmo tendo a maturidade de pesquisa, né, de saber que... isso não em voz alta, né? Mesmo tendo a maturidade de pesquisa por passar pelas linhas de pesquisa, a psicologia, ela não defende uma classe. Talvez, Kelly, aí você me corrige se eu estiver errado. Os pesquisadores em psicologia defendem uma linha, né? Uma psicanalítica, né? Aquela do Dewey, né? Qual que é? Né? Uma comportamental, né? Então, talvez defendendo uma linha. E aí, quando o pesquisador vai para o objeto, ele vai com essa linha em mente. E nós, quando vamos para o nosso objeto, ou seja, nosso problema de pesquisa, nós vamos com uma classe em mente, que é a classe trabalhadora. É isso, né, Kellen? Quando nós pensamos em pesquisa na psicologia, está mais próximo de uma linha do que de uma classe, né? Então, tem isso, porque as linhas são formas de ler o objeto, né? Então, naturalmente, isso vai ajudar a como você vai escolher o objeto, como você vai analisar o objeto e coisas do tipo. Mas, na prática profissional, o nosso código de ética, ele é feito de uma forma que, em tese, né, pelo menos, a gente tem, sim, um lado que é de defender os direitos humanos. Só que, obviamente, aparentemente, não tem tanto psicólogo assim que sabe ler nosso próprio código de ética que oferece, por exemplo, cura gay. Então, sim, tem esse viés de talvez pensar majoritariamente
nessa linha de pesquisa, nessa abordagem, acaba realmente deixando de lado essa ideia. Mas por eu ter sido formada pela UFTM, e eu acredito que isso é uma visão das universidades federais, a minha formação em psicologia foi muito voltada para essa questão de, gente, vocês não estão aqui para servir elite, vocês estão aqui para servir o pobre. Na hora que vocês saírem daqui, vocês não vão pegar o que nem Freud, que atendia várias pessoas que saíam das próprias cidades, iam lá. Vocês vão atender gente como a gente. Você encosta a pessoa e fala assim, uau, você é doutor, que doideira. Para isso, vocês precisam estar preparados. Então, eu ainda acho que eu fui muito beneficiada nesse quesito. Sim, você foi. E você sabe que é raridade também, né? Porque eu fiquei um tempo com os psicólogos na USP, até aqui em Franca também, na Municipal. Você foi privilegiada em ter essa forma de pensar. Mas nós sabemos que... Não, eu e você, né? Na verdade, eu não sei quem mais tem experiência aqui na área da saúde, sabemos que há uma diferenciação de quando se forma na área ligada à saúde, né, e que não é para a classe trabalhadora, né, não é para a classe trabalhadora, né. Então, dito isso, olha aqui como nós avançamos, ó. Sabemos que temos que olhar para a realidade e encontrar um objeto de estudo. Na onde que está o nosso objeto de estudo? Nas relações humanas. E como nós vamos pesquisar, né, esse objeto de estudo? Tendo o trabalhador como centro, o trabalhador como sujeito, né? Essa palavra objeto a gente nem usa no serviço social, é um sujeito, tá? É um sujeito que tem gênero, que tem raça, né? Kelly, sim, parece que a maioria dos cursos não inclui... Isso, mas é o seu curso que te deu essa ideia, né? Então, o nosso sujeito é um sujeito trabalhador. Quando eu disse para a Kellen, olha, vocês têm linhas de pesquisa, né? Então, tem pesquisadores que adotam essa linha, se especializam nessa outra linha, e nós não temos opção. Nós temos uma única linha, né? A partir de 1979, nós temos uma única linha, que qual é? Qual é a nossa linha de pensamento para olhar para a realidade? Ops, eu fiquei no vácuo? Vocês estão escrevendo. Classe trabalhadora, que você acabou de falar, não? Então, mas para entender a classe trabalhadora, Janiana, dá uma olhadinha no chat aqui, ó. É o materialismo que é na... Isso. Então, e aí, esse método histórico, dialético, baseado nos escritos de Marx, é o que vai nos nortear, né? Então, olha, materialismo, porque nós não vamos falar da subjetividade do trabalhador, né? E aí, a Kellen, aí fica mais próximo da área dela, ó. Nós não vamos fazer o que os profissionais da psicologia faz, que é lidar com a subjetividade. Não, nós vamos olhar para a materialidade. E onde nós encontramos a materialidade das coisas? Nas relações econômicas. E as relações econômicas, elas pendem, né, o lado da balança, pendem para a classe trabalhadora. Por quê? Nas relações econômicas, a classe trabalhadora sempre é explorada. Então, nós não temos várias linhas de abordagem. Quando nós olhamos para a realidade, o nosso método de olhar é o método histórico-dialético. Alguém tem dúvida a respeito desse modo de olhar? Né? Eu expliquei isso numa das nossas primeiras aulas, quando nós estávamos falando de método, eu disse o seguinte, olha, quando as pessoas olham para uma árvore, um lenhador, né,
um biólogo, né, quando eles olham para, ou um engenheiro. Então, o lenhador quer cortar essa árvore para transformar em lenha, ou seja, para cozinhar ou fazer algo. O engenheiro, quando olha para essa árvore, ele tem uma forma de pensar o corte para que elas virem tábuas, para que ele construa uma ponte, e um biólogo diz, olha, vamos achar outro material, deixa a árvore aí. Professor, para nós, Marx e os sociólogos brasileiros são os melhores. Isso mesmo. Por quê? Olha, olha, duas coisas primorosas que você disse, Milene, ó. Marx, né, para a gente olhar nessa construção, né, sobre a classe trabalhadora e a classe que vive da exploração, e os sociólogos brasileiros para entender a nossa realidade. Então, a gente não parte do nada, né, Milene? Você não tem que descobrir a roda. Você vai partir das pesquisas que aí se colocaram para pensar o Brasil, né? Vamos fazer um exercício, Milene? Eu sei que você quer falar, vamos fazer um exercício aqui, olha. Quando nós olhamos para os sociólogos brasileiros, eles não fazem um estudo sobre o mito da democracia racial no Brasil e diz o seguinte, olha, não existe democracia racial no Brasil. O Brasil discrimina ainda, né, o negro. Não existe democracia de gênero no Brasil, porque as mulheres ainda são discriminadas. Nós não temos essas pesquisas, Milene? Sim, professor, até que você falou da democracia racial, o Florestan falava disso já. E aí você pega o Florestan e você precisa falar da pandemia. Então, você consegue utilizar a questão de raça para a sua pesquisa no ensino remoto na pandemia? Sim, claro. Então, você entendeu o que é uma pesquisa no serviço social, né? Porque quem mais vai sofrer com a pandemia? Se você tivesse fazendo um recorte de raça, não é o negro? Não é a negra? Sim. Então, aquele e aquela que já vinham num processo de sofrimento por uma sociedade, né, escravocrata no passado, e que agora fica pintando um quadro de democracia, né, coloca ainda mais pressão, né, nesse recorte que você fez, né? Perfeito. A Nayara... tanto que tem os pesquisadores do serviço social que explicam as particularidades da questão social no Brasil também. Isso, ótimo, Nayara. Vocês entenderam que quando nós vamos para a realidade, nós temos que olhar para o processo histórico. Então, quando eu falei do recorte de raça, eu olhei para o processo histórico. E dialético, porque há uma unidade de contrários aí. Você tem que olhar para a realidade e ver a unidade de contrários. Na onde que está isso, né? Nas relações de trabalho. Eu acho o melhor método, por isso que eu amo esse curso. Eu também. E aí, falar disso na nossa sala é fácil, né, Milene? Nós temos que defender isso lá fora, que é dificílimo, tá bom? Mas eu também acho a forma de olhar para a realidade e a forma de fazer a vida das pessoas melhores, né? Porque quando nós lutamos para fazer pesquisa e essas pesquisas, né, faz com que haja maior distribuição de renda, né, que haja melhor salário para as pessoas, para que as políticas sociais sejam efetivadas. Então, isso é fascinante.
as nossas pesquisas não ficam engavetadas. As nossas pesquisas têm visibilidade. Por quê? Porque a sociedade precisa saber do resultado das nossas pesquisas. Mas é como se a maioria das pesquisas tivesse como referência, lá no final, nas referências, o Marx, quase todas têm, é isso? Todas têm, né? Todas têm. Diretamente, quando você lê Marx pelo Marx, ou indiretamente, né? Porque, Janiana, nós não temos outra referência, né? Então, como que você vai justificar a forma de você olhar para a realidade? É isso mesmo, Milene. Então, quando nós olhamos para, porque, e até após 1979, nós temos o método crítico de Marx, que respalda as nossas pesquisas. Então, sempre terá, diretamente ou indiretamente. Então, quando você olhar lá nas suas referências, lá no final, quando você não vê nem o livro de Marx, o livro que você tiver lá de outra pessoa nas suas referências, com certeza leu Marx na fonte primária. Ou seja, Marx no Marx. Né? Porque a nossa profissão não tem outra possibilidade. Eu queria mostrar para vocês a aula que eu elaborei, né? Era para fazer um aquecimento, mas vocês adiantaram, achei isso muito bom. E aí agora eu vou no passo a passo. Professor, eu preciso ter doutorado ou mestrado para ter uma pesquisa reconhecida? Não, Milene, a Nayara está aqui, né? Quando eu entrei na UFTM, se eu não me engano, eu não sei, Nayara, estava no primeiro ou no segundo período, quando nós fizemos aquele trabalho de pesquisa, né, que vocês vieram apresentar? Estava no terceiro, foi no primeiro, não, foi no segundo semestre, não, primeiro, segundo, operando. Terceiro, acho que foi no primeiro semestre de 2019. 19, mas você estava em que período? No terceiro. Iniciando o terceiro período, né? Isso. Milene, aí imagina a loucura, ó. Estávamos iniciando o terceiro período, logo a Nayara tinha estudado 1 ano. E aí nós nos propomos a pesquisar. E saímos pesquisando vários temas. Resultado, se eu não me engano, nós apresentamos num congresso aqui em Franca 20 trabalhos. 20 trabalhos científicos, e aí as meninas foram super elogiadas aqui, porque o serviço social, ele tem uma forma de olhar para a realidade que é encantadora. Então, se eu não me engano, a Nayara fez até mais de uma apresentação, né? Porque é o seguinte, qual que era a ideia? A ideia era de pensar a pesquisa no serviço social. E a Nayara funciona assim, por meio de pressão, né? Ela está aqui, então eu posso falar dela. E aí você dava um tempo para a Nayara, falava assim, não, amanhã eu te entrego. E ela fazia um resumo da noite para o dia, e vinha, trazia, mostrava, né? Porque a ideia era, vamos experimentar ser pesquisadores. E foi uma correria, elas ficaram tensas, tudo, mas na hora dos resultados, foi uma felicidade total. Porque, Milene, todo mundo se ajudando, né? Muitas das vezes a academia não diz que todo mundo pode pesquisar. E aí todo mundo acha que só uma meia dúzia pode pesquisar. Mas quem pode pesquisar? Quem quer. Né? Então, vocês têm possibilidades 1000, né, de pesquisa. Mas eu não sei o que é. Então, você precisa apenas de orientação,
não de aval para pesquisar, né? No meu caso, eu pesquiso sobre educação. Então, as pessoas que me conhecem, elas vêm falar comigo sobre educação, sobre um tema, e aí eu vou ajudando, e aí elas fazem as pesquisas. E eu gosto muito de pessoas que não estão ligadas à academia para pesquisar. Eu tenho um menino da graduação, que aí, esse ano, nós estamos escrevendo um livro junto, da graduação, vai sair um livro com o nome dele. Né? Muitos doutores, Milene, não tem livro. E aí, esse menino da graduação vai ter. Por quê? Porque eu acredito que a pesquisa é para quem quer pesquisar. Nessa pesquisa que a gente fala assim, olha, mais elaborada, mais densa, né? Só que todos os profissionais de serviço social, eles precisam ser pesquisadores para desenvolver os seus projetos, para desenvolver as suas intervenções. Então, de maneira geral, todos nós temos que ser pesquisadores. Pesquisadores por quê? Porque nós obedecemos certas regras de pesquisa. Tá? Agora, essa pesquisa mais densa, essa pesquisa que escreve artigo, livro, apresentações, nossa, é uma felicidade quando alguém quer fazer isso, né? Porque muitas pessoas acham que isso não é para elas, sabe? Ai, não é para mim. Aí a pergunta que eu faço é: quantas vezes você já fez? A pessoa diz: nunca. Só não, então faça uma vez. Se não for para você, e aí eu te deixo em paz. Ó, a Nayara, ó, aquele trabalho ajudou, aqueles, né, porque você fez parte mais de um, ajudou muito, porque me impulsionou a ir atrás. Agora estou mais na área das agrárias e saindo muita coisa junto com a Gabi. A Gabi até publicou um livro recentemente, né? E, Nayara, coloca aí no chat, ó, para pesquisar, não precisa começar a pesquisar? Porque normalmente, nas aulas de metodologia, as pessoas acham que vai aprender primeiro e depois vai sair um pesquisador pronto. Né? Só que não acontece assim. Na metodologia, na iniciação científica, o que nós fazemos? Nós incentivamos vocês para que vocês comecem. À medida que você começa a ter dúvida, você começa a pedir ajuda, você linka aqui, linka ali. Então, olha, a Nayara já está com o chão aí, né, pesquisando tudo, e achando pessoas que agregam com ela, mas precisa começar. Sabe, o que vocês fizeram, né, na atividade assíncrona da aula passada, é um começo. Nós estamos na área das ciências sociais aplicadas, né? Então, você, claro que parte do início sozinha, né? Mas à medida que você vai pesquisando, inegavelmente, Milene, você agrega pessoas. Você agrega pessoas. Olha, qualquer tema que você vá pesquisar, você começa com levantamento bibliográfico, né? Você levanta a bibliografia. Quando você está levantando a bibliografia, você reconhece que um dos autores ainda está atuando. Porque eu vou mostrar aqui, no texto que eu mandei para vocês hoje, da Jussara Bourguignon. Ela foi minha professora. Então, se você está pesquisando o tema que a Jussara estuda, você manda um e-mail para ela, tira uma dúvida, pede uma bibliografia, e aí ela te manda tudo, aí você vai pensando, e a hora que surge dúvidas, você chama ela, conversa. Você começa só, mas não termina só quando você está pesquisando. Entende? E acabou que você respondeu a pergunta, que todo assistente social é um pesquisador, precisa ser um pesquisador. Precisa, Janiana, precisa muito, muito, muito.
E quanto mais a gente faz, mais a gente vai adquirindo uma dinâmica e mais rápido fica a ponto. Qual que é a coisa mais importante do pesquisador? É duvidar do que está aparente. Se você não tem o hábito de pesquisar, para tudo você tem uma resposta pronta. Tudo você sabe, se você não tem o hábito de pesquisar. Se você tem o hábito de pesquisar, tudo você tem motivo para pensar melhor. Porque as respostas não estão dadas automaticamente. As respostas elas têm que ser construídas de acordo com a demanda. Tudo a gente vai perguntar, mas será? Mas por que que é assim? Se você tiver esse feeling, né, Janaina? Né? De duvidar da realidade, né? Agora, você nunca conheceu nenhum profissional que sabe tudo, Janaina? Já conheci. E agora outra Horrível, né? coisa, eu fiquei sabendo agora que pode fazer pesquisa, porque para mim sempre teria que estar ligado a uma universidade para produzir. Não sabia. Mas isso é o nosso desafio. Você vai ver que a Jussara vai falar isso no texto. É o nosso desafio de unir isso, a prática e a teoria. A Kelly falou aqui, eu estou perdendo aqui, ó. Eu vivi na minha vida acadêmica de extensão e só descobri que precisava de pesquisa e produção acadêmica para continuar acadêmica nos últimos semestres. Desta vez, estou doida para começar. Aproveita, Kelly, que você já tem um acúmulo e faz a diferença. Mas olha, não espere alguém dar o start para vocês. Agora tem que pesquisar. Não esperem isso, né? Faça. Você já tem como fazer. O que vocês querem? Uma dica, né? Para pensar metodologia, para pensar pesquisa, né? Vou ler muito nas férias, professor. Faça uma leitura, Milene, faça uma leitura dirigida. Né? O Ronan já te deu uma, né? A gente não vai ter férias. Não vai não. Vai ter uns diazinhos aí. Mas o que nós precisamos, Milene? Nós precisamos direcionar. Direcionar. Pegue um tema que você goste, né? E comece a direcionar seus estudos de acordo com esse tema. A pesquisa, ela tem 3 relevâncias, né? Uma pessoal, uma social e uma científica. Essas 3 relevâncias vai te dar um rumo para iniciar sua pesquisa. Você pode, a partir de hoje, já começar a escrever. Por quê? Quando você começa a ler, principalmente você que gosta da área, tudo é legal. Nossa, que legal essa área de educação, que legal a saúde, que legal a assistência, mas tudo vai ser legal, porque você gosta da área, né? Então, mas tem algo que a Milene gostaria de saber, né? Tem algo que é mais relevante, seja por conta da sua história, seja por conta do seu trabalho, ou seja por conta de paixões que você tem mesmo na sociedade. Então, por aí você já vê o que é relevante pesquisar. Segunda coisa, o que é relevante para a sociedade eu pesquisar? Então, olha, se eu achei algo que é relevante para mim, aí eu me pergunto, a sociedade, enquanto classe trabalhadora, vai se beneficiar com a minha pesquisa? Que legal, vai sim, vai se beneficiar. Então, se você já respondeu o que é interessante para mim, o que é interessante para a sociedade, agora você precisa responder o que é interessante para a ciência. Né? Olha, como que você responde isso? Você coloca o seu tema no mecanismo de busca qualquer.
E aí você já vai ver dezenas, centenas, milhares de pessoas que já olharam para o seu tema. E aí você olha, então isso é relevante para a ciência também. E aí agora eu vou desenhar a minha pesquisa. Aí você começa esse passo de ir atrás de fontes, né, que são obras, conversar com pessoas e vai escrevendo. Não deixa de sempre escrever. Vocês entenderam a questão da relevância, pessoal, para a pesquisa? Eu entendi, mas eu pensei que a ciência fosse ter que provar alguma coisa. Mas você vai provar, Janina. Lembra do início da aula? O início da aula, quando eu disse o seguinte, olha, para quem que o assistente social olha? Não é para a classe trabalhadora? Então, quando você começar a pesquisar, você vai construir uma pesquisa e dentro dessa construção, você vai provar, né, a valia do seu trabalho. Sabe? É isso que você está construindo, uma prova de que a classe trabalhadora ela precisa ser defendida, né? Em qualquer âmbito. A Gabriela quer colocar? Professor, Uhum. eu não entendi direito como a gente vê que é relevante para a ciência a pesquisa. Ah, tá. Me dá um tema qualquer, por favor. Saúde mental. Saúde mental. Vamos fazer de forma hipotética aqui, Gabriela, que você trabalhe no CAPS Maria Boneca. Você é de Uberaba, não? Não, eu sou de São Carlos, professor. Ah, tá. Então você não conhece o CAPS Maria Boneca, né? Mas vamos fazer aqui. Você trabalha na área. E é relevante para você. Então você já entendeu isso, né? E também, como você trabalha na área, é relevante para você e você vai fazer uma contribuição social. Você entendeu até aí. E aí você coloca no seu mecanismo de busca, né? O movimento antimanicomial, né? Que é a transformação do tratamento, sabe? O tratamento da saúde mental eram feitos no manicômio, né, Gabriela? E houve um movimento para que retirar as pessoas do manicômio e ser tratado como pessoas mesmo de saúde, né? Tratado. Só que agora houve um novo chamamento para transformar a saúde mental nos manicômios atuais. Então, você coloca lá, manicômios para a saúde mental. Então, você vai ver vários artigos lá, uns defendendo a volta do manicômio, outros defendendo o movimento antimanicomial. Então, o seu trabalho é relevante, né, Gabriela? O seu trabalho é relevante, porque a ciência, ela tem pensado aí, há mais de um século, na saúde mental. Você entendeu, Gabriela? Eu entendi. Obrigado, professor. Então, uma dica para vocês saberem da relevância, vocês vão no site de busca e ver, assim, claro que vai ser a primeira uma pesquisa ampla, né? Porque a Gabriela diz saúde mental. Aí tem tudo lá, né? Tem tudo. Jogos lúdicos para a saúde mental, né? Cura a partir da arte, não sei, enfim. À medida que ela primeiro achou a relevância para ela, para a sociedade, depois você vai para o levantamento bibliográfico e pesquise como que você vai desenhar a sua pesquisa. Eu perdi aqui o chat, deixa eu ver. A Natália, eu tenho interesse em pesquisar ou achar alguma coisa que faça um paralelo entre a atenção e o desespero. Pandemia, por exemplo. Medo, estresse, angústia, ansiedade. E a facilidade de alienar em massa. Porque é tão mais fácil manipular o povo quando esse mesmo povo enfrenta... Uau!
A, a Kellen, vocês são amigas, a Natália e a Kellen? A gente estudou junto na escola, no fundamental. Ah, tá. Ô, Natália, você sabe que a sua pesquisa, se fosse essa, claro, né, teria grande valia, porque é muito difícil pesquisar, e aí a Kelly, claro que já entendeu aqui, é muito difícil pesquisar as questões subjetivas na materialidade das coisas, né? Você entende a dificuldade que você propôs aqui? Olha, para quem não está acompanhando o chat, ó, ela falou que tem interesse em pesquisar ou achar alguma pesquisa que faz paralelo entre a tensão e o desespero. Pessoal, olha, tensão e desespero, características subjetivas, que existem. Essas coisas existem, mas elas estão no âmbito da subjetividade. Olha que desafio que a Natália colocou, né? E aí, ligando isso à questão da materialidade, no sentido de controlar as pessoas quando elas estão nessa situação de extrema, né? Então, Natália, olha que empreitada, né? Olha que empreitada. Você vai tratar de coisas, né, subjetivas de forma objetiva. Todo mundo foge disso na nossa profissão, né? Porque você corre o risco de fazer o que o Zé Paulo Neto fala de psicologização do serviço social. Mas se você conseguir não cair nisso, você vira referência na área. Porque quando você colocar lá na relevância científica, Natália, você vai ver que tem poucas pessoas trabalhando as questões subjetivas no serviço social. Se tem poucas, é porque não tem interesse? Não. É porque é muito difícil lidar com isso. Mas você ia falar, eu te interrompi, né? Não, então eu vou esperar mais um pouquinho, ver se eu adquiro um pouquinho mais de conhecimento para não bater com os burros na água. Mas é um tema que muito me interessa, porque, por exemplo, a religião, se você for parar para pensar, geralmente uma pessoa se agarra à fé e à religião quando ela se encontra num momento de desespero, quando ela está sem saída. E aí eu vejo que essa manipulação, por exemplo, da Igreja Universal, de grandes líderes também, não precisa ser ligado à religião, eles se aproveitam de um momento de fragilidade. Posso ser indiscreto com você aqui? Pode. Por que você vai ler mais? Esta sua segurança, né? De pensar, olha, eu vou ler mais, né? No sentido de esperar um pouco, ela só retarda algo que está muito bem desenhado para você, Natália. Muito, muito bem desenhado, porque quando você começa, imagine, ó, eu fiz isso com a turma da Nayara, tudo, e vou propor para você também. Quando você começa a pensar no seu objeto, você vai agregando pessoas e agregando literatura. Mas para isso, você precisa começar. E quando você começa, por exemplo, se você tivesse já escrevendo uma linha, sabe, a respeito dessa dominação sob pressão, né? Tem o Gessé de Souza, que é um sociólogo, né, brasileiro, ele fala do papel das religiões, né, na formação do povo brasileiro. E aí, Marx, aí você vai, pega o Gessé, que é um sociólogo, depois você pega Marx, que fala que a religião é o ópio do povo. Imagina, ó, você já tem dois caras muito importantes que tá dando respaldo para você, materialista.
materialista para pensar a subjetividade. E aí você começa a construir. Você entendeu a proposta? Entendi sim, professor. E quando isso para todos, pessoal, olha, parece que o caminho é inverso, sabe? Olha, eu vou ler, eu vou me formar, mas eu acho que foi a Kellen que falou aqui, ó. A gente vai lendo, se formando, de repente chega no último semestre da graduação, e aí você é forçado a pesquisar algo. E aí, quando você é forçado a pesquisar algo, Natália, você vai ver assim, olha, vamos ver qual professor eu tenho mais afinidade aqui, né? Ah, eu acho que esse vai ser melhor. Então, você pesquisa pela linha do professor. Você faz o contrário, né? E aí você, não vou entregar qualquer coisa para mim me formar. Até porque não tem tempo, né? No último semestre, um monte de coisa acontecendo. Quando nós, a partir da ideia, né, de uma aula de metodologia, falar o seguinte, olha, nós precisamos olhar para a realidade e encontrar um tema que seja de 3 relevâncias, pessoal, social e científica. Eu encontrei. Agora, o que eu faço? Começo a escrever, desesperadamente, até na folha do pão, né? Você escreve lá o que você gostaria de saber sobre o tema, o que você já sabe. Natália, a religião, né? Aliena as pessoas, sim ou não? Na minha opinião, sim. Então, isso é o que a gente chama de os nossos a priori. Ela tem uma suposição. E aí, imagina que um dos objetivos da pesquisa dela coloca até que ponto. E ela coloca lá. E aí ela vai pesquisando. Ela diz, eu quero fazer uma pesquisa de entrevista, faz um questionário online, ou telefona para as pessoas. Né? E aí, de repente, na pesquisa dela, ela faz algumas perguntas de cunho científico, e aí a pessoa diz, olha, eu não faço isso porque Deus não quer. Deus não quer. E aí ela tem uma suposição. Olha, parece que a religião, ela aliena. E aí o que ela vai fazer? Fazer um contraponto olhando os documentos da religião. Aí tem lá nos documentos da religião que ela está pesquisando, né, que essa determinada religião parte do princípio que a fé não subsiste sem a razão. E aí ela entra em parafuso. Você está acompanhando o raciocínio, Natália? Tô aqui vidrada. Aí ela entrou em parafuso. Falou assim, olha, eu conversei com esse ou essa fiel e ela diz que não, porque Deus não quer. Mas só que essa mesma religião que ela professa diz que a fé não subsiste sem a razão. Então, ela tem uma grande sacada, né? A eureka, uma grande descoberta. Ela, sempre quando conversava com a fiel ou com o fiel, essa pessoa se remetia à fala do líder. Então, ela viu que a pressão, que a alienação, ela se dá pelo líder. E aí, esse líder... E aí, olha como é que a pesquisa dela vai crescendo. Esse líder pode ser religioso, pode ser político, pode ser um líder social ali. Não pode, Natália, a gente começar numa pesquisa dessa, começar a encontrar elementos de alienação a partir de pressões externas, a partir de carências sociais, não podemos?
Podemos. Imagina, hein? Nós estamos desenhando aqui, ó, em poucos minutos, desenhando uma pesquisa, e aí ela faz um perfil socioeconômico e vê que a maioria dos seus e das suas entrevistadas link de quanto mais carência, mais pressão, mais necessidade de se atrelar a alguém, mais necessidade de se atrelar a uma promessa. Mas eu perdi o chat aqui porque eu me empolguei, tá? Tá, mas aí faz a pesquisa e vai apresentar em algum congresso ou vai publicar em alguma revista, como fica? Isso mesmo, isso mesmo. Quando a pessoa está graduando ainda, nesse sentido que eu estou perguntando. Sim, é importante para quem quer seguir carreira acadêmica, apresentar nos eventos. Por quê? Isso vai fazendo com que o seu currículo fique muito bom, porque aí você tem certificado, você tem experiência de congresso, você troca experiência com outros pesquisadores, porque normalmente quem vai ver a sua palestra é de pessoas que pesquisam o que você pesquisa, e você vai crescendo, né? Enquanto pesquisador, enquanto profissional também, né? Você pode apresentar também, aí já não tem um cunho profissional tão reconhecido, mas nas associações de bairro, né? Você pode apresentar para as pessoas que você pesquisou, para que elas se reconheçam enquanto pressionadas e enquanto manipuladas, né? Você pode construir um livro e, a partir do livro, divulgar para o mundo todo, né? Porque você hoje coloca na internet seu material, o mundo todo está lendo. Então, tem várias formas de troca, tá, Janine? Acho que ela saiu, ela caiu. Enquanto isso, eu vou ler aqui o chat, tá? Milene, se eu ler o Manifesto Comunista, vem uma luz? Claro que vem. Claro que vem, Milene. E tem muito material sobre religião como forma de alienação. Marx, Durkheim, Hobbes. Aí, tá vendo? Olha, nós fizemos um exercício aqui com a Natália, né? Porque ela protagonizou, né? E esse tema, e foi, não sei se a Natália estava pensando, ela falou que gosta, né? Mas só de falar aqui numa sala de aula, veio inúmeras possibilidades. Né? Professor, eu perdi aqui, tive um problema. É importante para quem quer seguir a carreira acadêmica? Eu não ouvi. Isso. Olha, pessoalmente, você cresce muito com uma pesquisa. Primeiro, você entende da coisa que você está pesquisando. Então, pessoalmente, é isso. As formas de transmissão, hoje com a internet, são infinitas, né? Você posta seu texto, né? E quando as pessoas fazem busca pelo tema, já vai direto em você. Agora, quando você participa dos eventos, participa dos congressos, né? Nas mesas de discussões, isso, na sua profissão, você cresce muito. Imagina se você pesquisar e produzir material todo semestre que você faz a disciplina aqui. Você termina a sua graduação com um monte de conhecimento e com um currículo maravilhoso. Então, assim, a forma de divulgação são imensas, né? E a forma de troca, né? Você divulga para trocar com as pessoas, né? Então você cresce muito com isso. Pode criar um site, né? Eu sei que você falou brincando, mas eu perdi alguma coisa. Do chat, vocês querem perguntar ao vivo? Eu não entendi a última fala da Milene, né? Do Ronan, vocês estão conversando? Professor, é que o Ronan falou que você dá uma luz. Aí eu falei que você inspira a gente, porque você dá, tipo, uma ideia que a gente não sabia antes que a pesquisa era para todo mundo. Sim. Eu achava que era só doutor, que era só pessoa famosa, assim, muito estudada, que fazia pesquisa. Eu não sabia que a gente podia fazer uma pesquisa. Posso contar um segredinho para vocês?
os sábios turvam a água para que elas possam parecer mais profundas. Então, nós, doutores, quando nós estamos perto de um lago, a gente faz bastante bagunça nesse lago, para esse lago ficar com a água tudo suja. Aí, quando vem vocês da graduação, vocês olham para esse lago e falam o seguinte: nossa, deve ser muito profundo aqui. Então, nós fazemos este propósito, tá, Milene? Nós deixamos isso em suspenso, tipo assim, ó, gente, estudem, se apliquem mesmo, que no futuro vocês serão ótimos pesquisadores, pesquisadoras. Nós deixamos isso em suspenso mesmo, né? Por quê? Porque aí dá validade para nosso percurso. Eu não acredito nisso, tá bom? Eu não acredito nisso. Porque os mesmos problemas que vocês enfrentam com pesquisa hoje, nós enfrentamos também. A única diferença é que nós temos algumas experiências em alguns assuntos. Né? Eu estudo educação há um bom tempo. Então, talvez nessa área eu tenha alguma coisa a acrescentar. Né? Mas, numa área como a saúde mental, como a história das religiões, eu não tenho muito o que acrescentar. Talvez nós partiríamos do mesmo ponto. Em que sentido que você estuda a educação? Como assim? Como a educação pode emancipar? O que eu estou fazendo aqui agora, né? Primeiro, eu tiro a sacralidade dos professores e dos doutores. O que eu estou fazendo aqui agora é o meu material de pesquisa. Ou seja, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, eu preciso encorajar tanto o discente lá de 11 anos, que ele pode ir para um livro, e pode ler do jeito dele, quanto vocês e quanto na pós-graduação. Eu tenho que encorajar as pessoas com quem eu dialogo para que as pessoas possam aprender, possam construir conhecimento. Então, é isso que é meu objeto de pesquisa. Porque vocês acompanharam o objeto da Natália, não é? Que é a religião aliena. Aquele percurso que nós falamos, eu não estou dizendo que isso é verdade ou mentira. No percurso que ela fez um recorte, vocês entenderam? Professor, Na verdade, eu usei a religião como um exemplo só. Porque no serviço social muito se fala sobre emancipação de classes, né? Uhum. E aí eu vejo que é muito difícil você emancipar uma classe, porque a todo momento estão criando inimigos invisíveis. Por exemplo, o comunismo, a ditadura gay. E aí eles desesperam o povo para oferecer uma solução para um problema que não existe. E aí fica mais fácil alienar, entendeu? Isso, eu entendi perfeitamente. Agora me ajude a concluir, Natália. Me ajude a concluir. Você acompanhou quando a Milene disse o seguinte: olha, eu achei que precisaria ser um doutor para pesquisar. Você acompanhou essa fala dela? Acompanhei. Ótimo. Nesse sentido, a educação também não aliena quando deixa a gente acreditar que nós não podemos? Sim. Ótimo. Vocês da sala entendem que a nossa educação, mesmo pensando a emancipação, pode alienar, pessoal? Ótimo, Otávio, Milene. É isso, gente. Olha, nós somos pessoas de potencialidades. O que eu preciso para ser um pesquisador? Eu preciso de mim. E sem individualismo, né? Mas eu preciso de mim só. Eu não preciso de algum professor dizendo, agora você está pronto para pesquisar. Tá, pessoal? Então, esse é o meu material de pesquisa que eu estou há 20 anos trabalhando nele, né? Nós
não precisamos dar voz às pessoas. Elas têm voz. Então, não espere acabar uma graduação para vocês terem voz. Você já tem, tá? Então, se vocês acreditarem nisso, que você tem que terminar todo um percurso para assim começar outro, quando vocês forem para a realidade de vocês, vocês vão calar os usuários, dizendo o seguinte: olha, você não sabe o que está falando, você é alienado. É assim que emancipa as pessoas? Estou pensando nisso agora. Através de uma conversa, igual a gente está tendo, através de mostrar a sua pesquisa, através de falar que você pode. É isso, olha, eu preparei para preparei 30 slides para mim falar isso para vocês. E não precisei ir até os slides para travar, porque vocês trouxeram as coisas, e a partir do momento que vocês trazem as coisas, você vai falar, não, então eu posso falar? Pode. Ah, então eu posso escrever? Pode. Né? Você já viu a definição de liberdade burguesa? Que é aquela frase assim, ó, a sua liberdade vai até onde a minha começa. Você já viu isso? Já. Isso é uma definição burguesa. Porque é o seguinte, olha, a sua liberdade tem um limite, na onde a minha começa. Então você só pode vir até aqui, não é? Não sei se vocês estão vendo aqui a minha imagem, né? Então, é uma definição burguesa. Sabe qual que é a definição? Vocês concordam com isso ou não? Primeiro tem que perguntar se vocês concordam. E aí eu já vou terminar, porque eu sei que vocês têm que beber uma aguinha. Ótimo, Ronan. Então, deixa só o Ronan falar, porque ele disse que não, né? Não, é isso mesmo. A nossa perspectiva de liberdade, Janeane e demais, é o seguinte: eu só sou livre se você é livre. Eu só sou pesquisador se vocês acreditarem e começarem a pesquisar. Porque senão, 20 anos do meu trabalho de pesquisa foi por água abaixo, porque eu não consegui dar uma metodologia de pesquisa incentivando as pessoas a pesquisarem, a considerar-se como produtores de conhecimento. Então, a minha liberdade, ela só é se você for. É diferente falar o seguinte, olha, você pode vir só até aqui, porque depois daqui sou eu. Não. Então, quando a Janiana falou de emancipação, o que é emancipar? É quando eu exerço a minha liberdade. E para mim exercer a minha liberdade, você tem que estar 100% livre. E se eu disser, olha, no primeiro ano não se pesquisa, eu não estou dando liberdade, então eu também não sou. O pesquisador de 20 anos é alienado. Gabriela, não tem outro modo de pensar que não esse. Não tem outro modo de pensar. Se você não pensar que você só é livre quanto o outro é livre, você não vai para a classe trabalhadora. Você vai para a burguesia. Não é fácil, porque você tem que contrariar uma ordem mental que está na sua cabeça. Te ensinaram desde hoje, né, para trás até hoje, que para você fazer alguma coisa, você tem que aprender todos os passos. E aí você acreditou nisso, e aí você vai aprendendo todos os passos. E na hora que precisa, no último ano, quando você está fazendo o seu TCC, você vai falar assim, nossa, o que é fichamento mesmo? Aí vocês vão lá no primeiro ano, olha, fichamento é isso. Vou fazer um fichamento então. Agora imagine se vocês fazem as coisas concomitante, como a vida. A vida acontece tudo junto, não acontece com caixinhas. Se vocês fazem concomitante, eu quero pesquisar. E como que eu faço a pesquisa? Veja as relevâncias, é relevante. Eu vou lá para a internet e vou pesquisar a relevância científica.
Aí eu acho a relevância científica, neste momento também eu acho alguns autores. Você olha, eu gostei desse autor. Como você gostou do autor, você vai fazer um resumo do autor. Ah, então isso que é um fechamento, professor. Então eu vou fazer esse. E aí você começa fazendo as coisas junto e misturado, e ao final do percurso, você se descobre que você pesquisou muito mais do que os doutores que deu aula para você, que sujou a água. Ok? Professor, posso só tirar uma dúvida? Perdão, posso só tirar uma dúvida que não tem nada a ver com a aula, só que eu preciso muito saber disso. Sim. Como é a discussão de volta às aulas presenciais para a UFTM? Não houve ainda, né? Discussão. Então, você acha que esse ano... Porque ainda nós estamos em meio a uma alta na pandemia, né, Gabriela? Sim. Então, não houve. Tipo, tinha o plano, né? Eu li sobre o plano de voltar a cada 20% de alunos, né? E professores, só que ninguém mandou mais nada, né? Então, é porque, primeiro, nós estamos com uma alta, né, no número. E quem, numa pandemia, Gabriela, principalmente sabendo dos últimos resultados, né, arrisca alguma intervenção. Porque, assim, para você arriscar nisso, você tem que aparelhar a universidade, né? Sim. Você tem que aparelhar tudo e vai ter capacidade reduzida, mas vai ter que ter condição de higiene para as pessoas, vai ter que ter aferição, tudo, né? E no caso aqui de Franca, nós temos uma taxa de transmissão maior do Brasil, de 2,5. Então, como vai fazer com isso? Minas também está com uma taxa alta, né? Enfim, a resposta é não temos discussão sobre isso ainda. Não, super entendo. É que era necessário para eu saber, para ver como que eu ia fazer, né? Para continuar, mas eu entendo sim, professor. Obrigada. Mas não tem, olha, numa pandemia, Gabriela, não tem como fazer muitas previsões, né? O que nós temos, o que eu tenho, assim, se fosse possível, né, a gente pensar alguma coisa para esse ano, é se preparar para um ano também muito difícil. Né, e se organizar com muita disciplina para estudar, para fazer a diferença, para fazer pesquisa onde vocês estão, né? Ok, pessoal? Olha, como a nossa aula hoje era uma aula para hoje e para a próxima segunda-feira, então, aí na próxima segunda eu já mandei para vocês o texto, por favor, leiam, e aí, obrigado, né, para vocês. Leiam e nós faremos a aula na segunda-feira que vem centrado no texto, tá bom? Muito obrigado. Obrigado também, Isadora. Nós nos vemos na segunda-feira, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Abraço.